Imagine um navio no meio de uma tempestade. Ondas colossais se erguem como muralhas líquidas, relâmpagos cortam o céu como lâminas e os ventos rugem como feras selvagens. O mar parece querer engolir tudo, e mesmo assim, lá está ele. Um homem firme no leme, serene, imóvel, sem pânico nos olhos, sem desespero nas mãos. Ele não controla o mar, mas controla a si mesmo, e por isso ele se torna invencível. Esse homem é o símbolo do estoico, não porque ele não sente medo, dor ou angústia, mas porque ele aprendeu a não ser controlado por essas emoções. Ele entende que a verdadeira força não está em dominar o mundo lá fora, mas em governar o próprio mundo interior. E essa é a promessa deste vídeo. Aqui, você não vai ouvir frases de efeito ou fórmulas mágicas. O que você vai encontrar são 5 regras milenares, forjadas em séculos de filosofia estoica, para se tornar emocionalmente invulnerável, para suportar o que antes te derrubava, para manter a calma enquanto o mundo ao seu redor entra em colapso, para desenvolver uma armadura invisível feita de razão, clareza e firmeza. Se você sente que vive à mercê dos seus impulsos, se explode quando deveria respirar, se culpa depois de cada descontrole, se sente fraco diante de críticas, rejeições ou decepções, então este vídeo foi feito exatamente para você. Ao longo das próximas partes, vamos mergulhar juntos em ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, não de forma distante ou teórica, mas como ferramentas práticas, quase como uma espada que você afia todos os dias. E cada uma das 5 regras que você vai conhecer aqui será um tijolo na construção de um novo você, mais lúcido, mais calmo, mais inabalável. Agora, antes de começarmos essa jornada, quero te pedir uma coisa. Se esse conteúdo já te tocou de alguma forma, se você sente que está diante de algo que pode mudar sua forma de viver, se inscreve agora no canal Universo Estoico. Assim, você fortalece essa comunidade e garante que não vai perder nenhum ensinamento como esse. E mais, deixa aqui nos comentários qual é a emoção que mais te tira do eixo hoje. Raiva, ansiedade, medo, culpa? Quero saber com quem estou falando, porque esse canal não é sobre ideias jogadas ao vento, é sobre transformação real, de ser humano para ser humano. Nas próximas partes, você vai conhecer cada uma dessas 5 regras estoicas. Vamos começar pela primeira, aquela que transforma o caos em clareza. Mas antes disso, respire fundo, porque a partir de agora, começa o processo de se tornar invencível. Antes de qualquer emoção te tomar, existe um instante, um intervalo invisível entre o que acontece lá fora e o que nasce dentro de você. É nesse espaço, pequeno, sutil, quase imperceptível, que mora o poder do estoico. Porque é ali que a escolha acontece. A escolha entre reagir por impulso ou responder com sabedoria. Epicteto dizia: não são os eventos em si que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Isso é mais do que uma frase bonita. É uma chave de ouro que abre a porta da liberdade emocional. Imagine alguém te ofendendo, criticando você publicamente, distorcendo suas palavras. Automaticamente seu corpo reage, o peito aperta, o sangue esquenta, a mente já projeta o contra-ataque. Mas, e se você congelasse esse momento por apenas 2 segundos? E se você olhasse de fora, como um sábio observando uma cena num teatro? Você perceberia que o que te fere não é exatamente a crítica, mas o valor que você deu a ela, a interpretação que você colou naquele som. Essa é a primeira e mais fundamental regra do estoicismo para se tornar invencível. Controlar a percepção, porque é a percepção que cria a emoção. E quem domina o olhar, domina a mente. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que o que te incomoda tem menos a ver com o que aconteceu e mais com a forma como você se permitiu ser atingido por isso. Isso significa que, mesmo em meio ao caos, existe escolha. Mesmo diante da injustiça, existe margem de manobra. Mesmo no calor do momento,
existe a chance de não ser arrastado. Claro, isso não é fácil, porque fomos educados a reagir. Desde cedo aprendemos que emoção é incontrolável, que ninguém manda no que sente, que quando a raiva vem, não dá para evitar. Mas o estoicismo contesta isso com firmeza. Ele mostra que você pode sim intervir, não para bloquear a emoção, mas para moldá-la como o oleiro molda o barro. Vamos a um exemplo real. Você está dirigindo e alguém te fecha no trânsito. O impulso vem, buzinar, xingar, perseguir. Mas o estoico respira. Ele reflete. Isso é um ataque pessoal? Não. A pessoa me conhece? Não. Essa atitude diz algo sobre mim? Não. Então por que reagir como se minha dignidade estivesse em jogo? Não está outro exemplo. Você recebe uma mensagem ríspida de alguém importante. A primeira leitura machuca. Parece um julgamento, um desrespeito. Mas antes de responder, você relembra. Talvez essa pessoa esteja frustrada com algo que não tem nada a ver comigo. Talvez ela esteja projetando a própria dor. Então, em vez de devolver o veneno, você devolve presença. E isso te diferencia, te fortalece. Dominar a percepção é cultivar um olhar filosófico sobre a vida. É entender que nem tudo é sobre você. Nem toda crítica precisa de resposta. Nem todo conflito merece sua energia. Mas atenção, isso não é passividade. Não é aceitar tudo calado. É responder com consciência. É decidir quando vale ou não vale se envolver. É ter clareza sobre o que é seu e o que é do outro. Essa habilidade começa com o treino do distanciamento. Sempre que uma emoção forte surgir, se pergunte: qual história eu estou contando para mim agora? Essa história é verdade? Essa reação é útil? Estou prestes a agir como alguém no controle ou como alguém possuído? O estoico, quando sente a emoção crescer, não a sufoca. Ele a observa, ele investiga, ele pausa, porque ele sabe que a emoção sozinha não é problema. O problema é quando ela vira ação inconsciente. Você pode estar vivendo hoje como refém das suas interpretações, achando que o mundo te persegue, que tudo é ofensa, que todos estão contra você. Mas talvez você só esteja olhando com olhos que ainda não foram educados. E essa reeducação começa aqui. A primeira regra estoica te pede exatamente isso: desacelerar o julgamento, pausar o impulso, enxergar além da superfície, porque toda vez que você reage por instinto, alguém ou algo te controla. Mas toda vez que você responde com razão, você se liberta. No próximo capítulo, vamos para a segunda regra: cultivar a indiferença estratégica e entender por que não se importar com tudo é o que torna você realmente forte. Você já reparou como a maioria das suas angústias vem da tentativa de controlar o que está fora do seu alcance? Como somos arrastados por opiniões, ansiedades futuras, comparações, julgamentos, expectativas que nem são nossas, mas se alojam em nós como se fossem parte da pele. O estoicismo tem uma resposta clara para isso: a indiferença estratégica, uma ferramenta de sobrevivência emocional. Um escudo racional contra o ruído do mundo. É preciso entender uma coisa fundamental. Para o estoico, existem duas categorias em tudo que vivemos: o que está sob nosso controle e o que não está. Só isso. Essa divisão aparentemente simples é uma das mais poderosas ferramentas filosóficas já criadas, porque uma vez que você internaliza essa ideia, sua forma de existir muda completamente. Imagine um arqueiro. Ele treina por meses, escolhe o melhor arco, calcula o vento, ajusta sua postura, mira com precisão, solta a flecha. Mas uma rajada de vento inesperada muda sua trajetória e o alvo não é atingido. Agora pergunte-se: ele fracassou? Não. Para o estoico, ele teve êxito, porque ele fez tudo o que estava em seu controle. A flecha após o disparo já não pertence mais a ele. Essa metáfora foi usada por Epicteto para mostrar a essência da indiferença estratégica. Não é apatia, não é frieza, não é falta de amor, é inteligência emocional refinada. É saber onde termina sua influência e onde começa a vida, com sua própria vontade.
A angústia nasce quando queremos que o mundo se curve aos nossos desejos. Mas a paz nasce quando nos curvamos à realidade e nos tornamos mestres do que depende de nós. O estoico é alguém que para de gastar energia tentando mudar o humor dos outros, a opinião pública, o passado, o comportamento de pessoas imprevisíveis, o resultado de algo que já foi feito. Ele deixa de ser escravo de variáveis externas e se torna soberano da própria conduta. Veja bem, quando você tenta agradar todo mundo, está dizendo: meu valor depende da aprovação alheia. Quando se revolta com injustiças fora do seu alcance, está dizendo: minha paz depende da correção do mundo. Quando sofre porque alguém não mudou, está dizendo: minha felicidade está presa à transformação do outro. E o estoico diz: não, minha paz depende de mem. E é por isso que ele desenvolve o que Marco Aurélio chamava de apatheia, não no sentido de não sentir, mas no sentido de não ser controlado por aquilo que sente. Uma serenidade blindada contra o caos. Vamos imaginar um cenário do cotidiano, redes sociais. Você posta algo sincero, importante para você. Alguém comenta com sarcasmo, outro distorce seu ponto de vista. Você lê e sente aquele calor subir, a vontade de responder, de se explicar, de convencer. Mas aí, você lembra: isso está fora do meu controle. A reação do outro é reflexo da história dele, não da minha verdade. Então você solta. Você não ignora por covardia, mas por clareza, porque sabe que investir sua energia ali seria uma batalha vazia. E a sua força é preciosa demais para ser gasta com o ruído. Esse é o poder da indiferença estratégica. Sêneca dizia: aquele que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. E muitas vezes, esse sofrimento vem de querer mudar o imutável. Querer controlar o desdobramento de coisas que já se foram, ou ainda nem chegaram. Você pode treinar sua mente para essa separação. Comece observando. Quando algo te incomodar, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se sim, haja com coragem. Se não, solte com dignidade. Praticar isso todos os dias é como afiar uma espada invisível. No começo, a mente resiste. Quer justificar o drama. Quer achar culpados. Mas aos poucos você vai percebendo o alívio de não reagir a tudo, de não carregar tudo, de não se importar com tudo. Isso não te torna insensível, te torna lúcido. É uma forma elevada de viver, um ato de responsabilidade emocional. No fim das contas, a indiferença estoica não é ausência, é foco, é comprometimento total com o que depende de você e libertação consciente do que não depende. É maturidade em forma de filosofia, é presença sem apego, é amor sem prisão, reação sem ansiedade. E quando você vive assim, algo muda. Os outros percebem, sua energia muda. Seu silêncio passa a ser mais eloquente do que sua antiga reação. Sua paz se torna contagiante e você passa a existir com mais leveza, com mais firmeza, com mais autonomia. Na próxima parte, vamos para a regra 3, aquela que ensina como usar as adversidades como treino e não como tragédia. Um dos princípios mais belos e transformadores da filosofia estoica. Existe uma frase de Marco Aurélio que ecoa como um mantra para quem quer se tornar emocionalmente invencível. O que impede a ação avança a ação. O obstáculo no caminho torna-se o caminho. Essa ideia é simples, mas radical. Ela inverte a lógica comum. Enquanto muitos enxergam problemas como interrupções, o estoico vê ali uma oportunidade disfarçada. Uma chance de crescer, de testar seus princípios, de exercitar sua mente. E esse é um dos diferenciais mais poderosos de quem vive sob a luz do estoicismo. Porque a verdade é que ninguém escapa da dor. Todos vamos enfrentar perdas, frustrações, falhas, injustiças, rupturas inesperadas. A diferença está no que você faz com isso. O comum se curva. O estoico treina, imagine uma academia da alma. Nela, as dificuldades são os pesos, as críticas, os desafios, a rejeição, o agachamento emocional, a ansiedade, o exercício de presença.
Cada adversidade é uma estação de treino, e quanto mais você se exercita nelas, mais forte você se torna por dentro. Sêneca dizia que o estoico deseja, inclusive, encontrar dificuldades, porque ele sabe que são elas que testam a virtude. É fácil parecer sábio num dia bom, é fácil parecer calmo quando tudo flui, mas e quando a vida pressiona? Quando o chão racha? Aí sim a filosofia é colocada à prova. Aí sim você descobre quem realmente é. Vamos olhar para isso de forma prática. Você perde um projeto importante. O instinto é reclamar, buscar culpados, afundar na frustração. Mas o estoico se pergunta: o que isso está me ensinando? Talvez a fortalecer a resiliência, a rever sua estratégia, a aceitar que nem todo esforço gera retorno imediato, mas que cada queda carrega sementes de reinvenção. Outro exemplo: um relacionamento termina de forma dolorosa. É comum a mente mergulhar na culpa, no ressentimento, na idealização do passado. Mas o estoico se ancora. Que partes de mim preciso reconstruir? Que ilusões essa dor está quebrando? Que virtudes posso praticar agora? Paciência, compaixão, autocontrole. O sofrimento vira matéria-prima. A perda vira lapidação. Esse modo de pensar não apaga a dor, mas ele dá à dor um propósito. E propósito é o que transforma um fardo em jornada. Epicteto dizia que a vida é como uma peça de teatro. Você não escolhe o papel, mas pode escolher como interpretá-lo. E muitos papéis serão duros. Às vezes, você será o abandonado, o injustiçado, o doente, o incompreendido. Mas dentro de cada roteiro difícil, existe um convite: viver com dignidade, com firmeza, com virtude. Isso é ser estoico. E por que essa perspectiva é tão poderosa? Porque ela tira você do papel de vítima. Quando você vê a adversidade como treinamento, você resgata sua agência, sua autonomia. Você para de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a se perguntar: como posso crescer com isso? A adversidade passa a ser parte da construção da sua força. E essa força não é agressiva, é sólida. É um tipo de invulnerabilidade que não nega a dor, mas não se curva a ela. Marco Aurélio escreveu: uma fogueira consome tudo que é jogado nela e transforma em chama. Essa é a imagem que define o estoico. A vida joga caos, e ele transforma em luz. A vida joga perda, e ele transforma em clareza. A vida joga ofensa, e ele transforma em compostura. Mas, atenção, isso é uma prática, um músculo interno que você desenvolve com constância. Não é automático, não é um botão que você aperta. É uma postura que você escolhe dia após dia. E como desenvolver isso? Reflita sobre cada desafio como se fosse um treino. Agora a última analogia seria uma árvore crescendo num terreno difícil. O solo é seco, o vento constante, o clima instável. E ainda assim, ela cresce, lenta, firme, silenciosamente. Porque ela está fazendo o que nasceu para fazer: crescer. Mesmo em terreno hostil, ela segue sua natureza. Essa é a imagem da quarta regra estoica: viver de forma alinhada com sua essência mais profunda, com a sua natureza racional, virtuosa, humana. Quando você age contra isso, tentando agradar demais, traindo seus valores, imitando quem você não é, você sofre. Porque há um desalinhamento interno, uma ruptura entre o que você faz e o que você é. Marco Aurélio dizia que nada que esteja de acordo com a natureza pode ser ruim. E para os estoicos, viver conforme a natureza significa viver com razão, com virtude, com autenticidade. Significa ser você mesmo no seu nível mais elevado, mesmo quando isso custa conforto ou aprovação. Por que isso é tão poderoso? Porque te livra da necessidade de aprovação externa. Quando você entende que sua única obrigação é agir conforme sua consciência reta, você se liberta. A opinião alheia vira ruído. A crítica vira fumaça. O elogio não embriaga. Você segue seu caminho como a árvore, crescendo mesmo que ninguém aplauda. Pense em quantas vezes você se sentiu mal por fazer algo que sabia, lá no fundo, que ia contra você.
Talvez tenha dito sim quando queria dizer não. Talvez tenha seguido uma multidão mesmo sabendo que aquilo não te representava. Talvez tenha se calado quando sua alma gritava por expressão. O estoico reconhece esse conflito e escolhe o lado da integridade, porque para ele, o sucesso verdadeiro não está fora. Está na coerência interna. Está em deitar a cabeça no travesseiro e saber: fui honesto comigo hoje. E aqui entra um ponto sutil, mas profundo. Agir de acordo com sua natureza exige coragem, porque muitas vezes sua verdade vai incomodar, sua firmeza vai assustar, sua serenidade vai ser confundida com frieza. Mas você permanece, porque você sabe quem é, e não precisa provar isso a ninguém. Agora vamos trazer isso para o cotidiano. Você está num ambiente onde todos agem com falsidade, competição, vaidade. É fácil se contaminar. Mas o estoico se pergunta: qual é a minha natureza? O que eu represento aqui? E ele escolhe a honestidade. Mesmo que isso custe status, conexões ou vantagem imediata. Ou imagine que você enfrenta uma decisão difícil, um dilema ético. A escolha fácil te dá conforto. A escolha certa te dá paz. E é nessa hora que você se ancora. O que está alinhado com a minha essência? O que honra quem eu sou? Não só quando me olham, mas quando estou só. Sêneca dizia que o que importa não é o que os outros pensam de você, mas o que você pensa de si mesmo quando está sozinho. E isso exige um exercício contínuo de autoconhecimento, porque se você não sabe quem é, qualquer caminho te arrasta. Mas se você sabe, você se torna inabalável. Você se torna invencível por dentro. O estoico não busca aplauso. Ele busca consistência. Não persegue fama, persegue virtude. E essa postura atrai uma paz que o mundo não pode dar e também não pode tirar. Nesse momento, se isso está ressoando com o seu momento de vida, deixe um comentário aqui dizendo: eu escolho minha natureza. É uma forma simbólica de firmar esse compromisso consigo mesmo e ainda inspirar outras pessoas que vão ler. Lembre-se, tudo fora de você é inconstante. Só o que está dentro pode ser cultivado com constância. E viver de acordo com sua natureza é plantar raízes na própria alma. É ser como uma montanha. Não importa quantos ventos soprem, ela não se move. Na próxima parte, vamos falar da regra 5, sobre como dominar suas emoções mais destrutivas sem reprimi-las, transformando-as em aliadas silenciosas da sua serenidade. É um dos pilares do estoicismo moderno e pode mudar completamente a forma como você lida com conflitos internos. E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque essa jornada só está começando. A mente humana é como um oceano, em certos dias calmo, noutros revolto. E como um navegador, você não pode controlar os ventos, mas pode aprender a ajustar as velas. Essa é a sabedoria por trás da quinta regra estoica: dominar suas emoções. Não apagá-las, não fingir que não existem, mas compreendê-las, moldá-las, guiá-las com firmeza e compaixão. O estoicismo foi por muito tempo mal compreendido. Muitos acham que ser estoico é ser frio, insensível, indiferente. Mas isso é uma distorção. O verdadeiro estoico não reprime suas emoções. Ele as observa. Ele as escuta. Ele aprende com elas. E a partir disso, responde com sabedoria. E não com reatividade. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Em outras palavras, o que agita nosso interior não é o mundo em si, mas a forma como interpretamos o mundo. A emoção é uma consequência da nossa leitura dos fatos, e se mudamos a leitura, mudamos a emoção. Imagine uma pessoa te ignora numa conversa. Você pode interpretar isso como desrespeito e sentir raiva, mas também pode interpretar como distração e sentir indiferença. O fato é o mesmo, a emoção completamente diferente. E esse é o poder que o estoico cultiva. A habilidade de perceber a si mesmo em tempo real, de pausar o impulso automático, de respirar entre o estímulo e a reação. Vamos tornar isso concreto.
Pense numa situação cotidiana. Alguém te ofende injustamente. O instinto é responder no mesmo tom, se defender, contra-atacar. Mas o estoico, em vez disso, se pergunta: isso diz mais sobre mim ou sobre ele? E ele escolhe o silêncio, não como fraqueza, mas como domínio, porque ele sabe que sua paz não está à venda, nem à mercê da grosseria alheia. Outro exemplo: a ansiedade. Uma reunião importante se aproxima. O corpo se agita, o coração dispara, a mente prevê o pior. Em vez de lutar contra isso, o estoico observa. Ele não tenta eliminar a emoção, ele acolhe, e nesse acolhimento, ele recupera o comando. Ele lembra a si mesmo: não controlo o resultado, mas controlo minha preparação. Não controlo o futuro, mas controlo minha presença agora. E com isso, a emoção deixa de ser inimiga e se torna um alerta, um professor, um espelho. Essa prática estoica de observação emocional não exige que você se torne um robô. Exige que você se torne um mestre de si, que você aprenda a distinguir o que é real do que é ruído, que você entenda que emoção é energia e que, como toda energia, pode ser canalizada. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: quando você estiver zangado, lembre-se de que não é a ira que é viril, mas sim a calma. Essa visão é radical. Porque no mundo moderno ainda confundimos explosão com força, mas o estoico entende que a força verdadeira é silenciosa. Ela está no controle, não no grito. Está na compostura, não na reação impulsiva. E como se treina esse domínio? Primeiro, com autopercepção. Aprenda a reconhecer os primeiros sinais da emoção: o calor da raiva, a tensão da ansiedade, o peso da tristeza. Nomeie. Traga a consciência. Isso já muda tudo. Depois, pratique o distanciamento. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. O que depende de mim? O que não depende? Essa simples pergunta pode dissolver muitas tempestades internas. Em seguida, substitua o julgamento. Muitas emoções nascem de interpretações distorcidas. Ele me desrespeitou. Ela não gosta de mim. Isso vai dar errado. Questione essas ideias. Teste a realidade. A dúvida honesta é uma aliada da serenidade. Por fim, use o tempo como remédio. Sêneca dizia que a raiva é uma loucura breve. Espere, deixe passar.